Alô pessoal, aqui é o professor Grings do canal omatemático.com e hoje nesse vídeo iremos mostrar que a soma dos números naturais será igual a menos 1 sobre 9. Bom, então para começar essa demonstração, vamos combinar uma coisa. A soma desses números, dessa sequência aqui dos números positivos naturais, será igual a S, que é a soma. Como eu não sei, eu vou chamar de S. E aí, a partir disso, nós iremos, então, evoluir. O que nós vamos fazer em seguida? Em seguida, eu irei separar o número 1 aqui, os números pares, só os pares, e os números ímpares, sendo que o 1 é ímpar, mas está separado. Então, nós temos a mesma soma S. Eu não sei quanto vai dar, então eu chamei de S. Só separei os pares dos ímpares e do número 1. Só coloquei numa disposição diferente. Mas, teoricamente, tem que dar o mesmo resultado S ainda. O próximo passo, então, o que eu vou fazer é colocar em evidência o 2 aqui. Então, se eu tirar o 2 aqui, fica 1. Se eu botar em evidência o 2, fica 2. Se eu colocar em evidência o 2, fica 3 e assim por diante. E também, neste caso aqui, eu somando o 3 mais o 5 dá 8. Depois o 7 mais o 9 dá 16. O 11 mais o 13 dá 24 e assim por diante. Eu vou então somando 2 a 2 aqui e obtenho isso aqui. Reparem bem que eu obtive uma sequência de números pares também. Então o que eu fiz? Somei de 2 em 2 aqui, obtive uma sequência de números pares e ao mesmo tempo eu coloquei em evidência esse 2 aqui. Só que este 2 botar em evidência surgiu 1 mais 2 mais 3 mais 4 pontinhos, reticências, que quer dizer assim por diante, infinitamente. E eu estou vendo que essa sequência aqui é exatamente igual àquela que eu tenho lá em cima, que é o S. Então eu posso colocar no lugar disso o S. E neste caso aqui eu estou enxergando que todos são múltiplos de 8. Posso colocar o 8 em evidência e substituir aqui então pelo S, que simboliza a soma de toda essa sequência. Aqui está então o S, coloquei novamente e coloquei o 8 em evidência. E aí ficou 8 em evidência, isso aqui vira 1, bota 8 em evidência, vira 2, 3, 4. Novamente, o que eu tenho aqui, pessoal, é aquilo lá em cima, aquela sequência lá em cima. Então eu vou substituir esse 1 mais 2 mais 3 pelo mesmo S, visto que são iguais. E ficamos assim então, o S no lugar disso, aqui também o S. Agora eu tenho aqui 2 mais 8, eu posso somar e obter 10, tudo isso igual a S. Então vai ficar 1 mais 10S igual a S, exatamente o que eu tenho aqui. Estou enxergando que tem o S aqui, eu posso juntar os S, trazer esse S que tem o número 1 aqui na frente, para o lado de cá, e esse outro 1 para o lado de lá, isolando o S. Posteriormente, eu tenho 10S menos 1S, vai dar 9S aqui. Então, substituindo, né, fazendo a subtração, quer dizer, 9S igual a menos 1. Passa para o outro lado, dividindo o S igual a menos 1 sobre 9. Pô, a soma dos números naturais deu menos 1 sobre 9. Puxa, que coisa esquisita. O que ficou então estabelecido? Isso parece um absurdo. É que a gente está acostumado a somar em partes, pedacinhos. Agora, se somar a infinidade de números, parece que vai dar uma coisa absurda. O que a gente será que fez de errado? Será que a gente fez alguma coisa de errado em toda essa lógica? Parece que tudo foi tão perfeito, tão matemático, a lógica impecável, e a gente chegou num valor que aparentemente é absurdo. Será que é absurdo mesmo? Ou será que é isso a realidade? Porque ninguém até hoje conseguiu somar todos esses infinitos números. Nós estamos fazendo um cálculo e talvez, se alguém conseguir somar todos os infinitos números, chegue a uma coisa como essa. Então eu vou dar 5 minutinhos, 5 segundinhos para vocês pensarem ou pausarem o vídeo e tentarem descobrir o que foi feito de errado. Posteriormente eu vou dar uma indicação do que pode ter acontecido. Bom, vamos revelar então o grande segredo. O que está acontecendo aqui? O primeiro problema que ocorreu é que eu chamei que a soma
vai dar igual a S. No momento que eu fiz isso, eu já atribuí um valor finito, porque eu chamei de S, de uma letrinha. Eu não chamei de infinito, eu chamei de S. Logo, esta soma vai dar um valor finito e teremos uma incógnita para descobrir. Bom, partindo desse princípio já vai dar problema, porque eu estou fazendo com que esse S se comporte como uma incógnita e não como o infinito, que seria o certo. Então, se a soma dá S e eu for evoluindo, então, naquele sentido, aqui está, então, o momento que eu coloquei em evidência o 2 e o 8, que eu fiz, você se lembra, né? Apareceu isso aqui, ó, isso aqui, e eu simplesmente peguei o S e coloquei aqui, tratando como uma incógnita. E coloquei esse mesmo S aqui. Só que esse S que eu coloquei aqui está sendo multiplicado por 8. Então está superando este S aqui em 8. Esse aqui está sendo multiplicado por 2. Então está superando esse aqui em 2. E aí já vai dar problema, porque agora o que nós temos é uma coisa que foi colocada aqui como uma incógnita, que é multiplicado e depois ainda vai ser somado. Então vai ser já um desequilíbrio, não é coerente. Isso aqui está sendo tratado como incógnita. Bom, e evoluindo, o que vai acontecer? Aqui está, passei este S aqui para o lado de cá, negativo, e somei o 8 com 2, deu 10. Esse 1 passou para o outro lado, deu menos 1, e estou, né, atuando, agindo como se isso aqui fosse uma incógnita. Eu já não poderia estar fazendo isso. Isso não é uma incógnita, mas foi o que eu fiz. Aí está meu grande equívoco. 10 menos 1 dá 9, passei para o outro lado dividindo, é um absurdo. O S é uma incógnita desse jeito. E uma incógnita que foi multiplicado por 8, multiplicado por 2 e do outro lado nada disso foi acontecido. Então agora vamos ver qual é o jeito correto de resolver isso. O que a gente poderia ter feito para não chegar nessa incoerência. E essa soma aqui que eu tenho não pode ser considerada um valor limitado, como foi considerado aqui. Vamos primeiro ver alguns conceitos que são dados na engenharia, que são simples, mas que eu vou trazer eles para cá para a gente poder prosseguir. Eu vou mostrar para vocês operações com um infinito que a gente costuma fazer em cálculos superiores. Vocês vão entender rapidinho. Infinito para nós não é um número para começar. Não posso ficar fazendo operações como faço com as incógnitas. O infinito é uma sequência, é uma tendência que não para de crescer. É um número? Não, não é um número. É alguma coisa que não tem fim. Não tem fim, ilimitado, não dá para dimensionar, então nem dá para somar essas coisas, né? A soma vai ser diferente. Então, se eu fizer algumas operações com o infinito, começando com a multiplicação, aqui está, 2 vezes o infinito. O que vai dar? Ora, um número infinitamente grande multiplicado por 2 vai continuar sendo um número infinitamente grande. Ah, quer dizer que 2 vezes infinito continua sendo infinito? Sim. Um número que não tem fim multiplicado por 2 continua sendo um número que não tem fim. Se bem que não é um número, é uma tendência, uma coisa que... Isso não é um número, pessoal. Não pense, é uma coisa que não tem fim. Tá? Não é um número que tu pode somar, subtrair. Mas vamos ver os comportamentos. Multiplicando 2 pelo infinito, continua sendo infinito. Outra propriedade, se eu somar o infinito mais o infinito, não é 2 vezes infinito. Infinito mais infinito é infinito. Como? Não mudou? Sim, um número que não tem fim, multiplicado por alguma coisa que não tem fim, ilimitada, continua sendo uma coisa que não tem fim. Essas são as operações que a gente faz com o infinito na engenharia. Tente captar a mensagem por intuição. Mais uma aqui, 3 vezes infinito. Quanto é que é 3 vezes infinito? É infinito. Só isso. 5 vezes infinito continua sendo infinito. Com o que a gente já viu, multiplicar o infinito por 5, ele continua sendo uma coisa que não tem fim. Se eu somar o infinito mais o infinito, continua sendo infinito. Esse cálculo é bem diferente do que vocês estavam acostumados. Mais uma situação, infinito elevado ao cubo. Isso é infinito vezes infinito vezes infinito, perfeito. Só que infinito multiplicado por infinito é infinito. Vezes infinito. Só fiz esses dois aqui. Agora, esse infinito vezes esse infinito continua sendo infinito. Ah, quer dizer que infinito elevado ao cubo é infinito. É assim, simples assim. Não tem mistério. Vejo que é um cálculo diferente, mas é assim que se opera com o infinito. E é bem lógico, se vocês pensarem. Quanto vocês acham que é infinito mais 1 bilhão? Pô, 1 bilhão é grande. É grande, mas para o infinito ele é uma pulguinha. Ele não é nada para o infinito. Então,
Infinito somado com 1 bilhão continua sendo infinito. Ou seja, o infinito engole esse número, porque se eu somar uma coisa limitada com uma coisa que é ilimitada, essa coisa ilimitada é muito maior que essa coisa limitada. Bom, agora que vocês já entenderam as operações com infinito, vamos voltar para o nosso exercício e vamos ter que aplicar essas propriedades, operações com infinito, e não aquela que a gente aplicou e que deu aquele problema e aquele valor absurdo, menos 1 sobre 9. Bom, aqui estamos novamente e agora vamos então fazer tudo de novo, só que colocando o símbolo de infinito e não uma incógnitazinha, né, mascarando as coisas. E vamos fazer operações com infinito. Então, se eu somar tudo isso aqui, pela lógica, vai dar um número infinitamente grande. Não tem fim. Se eu conseguisse somar, não vou conseguir somar, mas a gente já sabe disso. Aqui eu separei os números pares dos números ímpares. Continua dando o mesmo resultado, infinito. Por quê? Porque, na verdade, eu só distribuí de um jeito diferente. Não fiz nada demais. Continua sendo o infinito. Aqui, posteriormente, a gente colocou em evidência o 2, aqui, como a gente fez anteriormente. E aqui a gente somou 5 mais 3 dá 8, 7 mais 9, 16, e assim todos os ímpares de 2 em 2, deu essa sequência aqui. E nós vamos colocar o 8 em evidência novamente. E no lugar disso aqui, ó, nós temos que é infinito. Vamos colocar agora o infinito e não aquela letrinha. Aqui também colocamos o 8 em evidência e apareceu novamente isso aqui, que nós vamos substituir tanto isso quanto isso pelo símbolo do infinito dessa vez. Aqui está então esse número infinito e essa soma também é infinito. E agora as operações que eu irei fazer é as operações relativas ao infinito e não a uma incógnita apenas. Se eu multiplicar 8 vezes infinito, lembre-se que vai dar infinito. Por quê? Porque o número infinito vezes 8 continua sendo um número infinito. O número infinito vezes 2 continua sendo um número infinito. E aqui um número infinito mais um número infinito continua sendo um número infinito. E posteriormente um número infinito somado a 1, esse 1 é engolido pelo infinito, nem conta. Então nós teremos que vai ficar infinito. 1 mais infinito, infinito. Infinito igual a infinito. Ou seja, ambos os lados, independente do que eu tenha feito, continua sendo infinito. Então, desta vez, deu certo. Desta vez a gente usou as operações corretas relativas ao infinito e não a uma incógnita. E aí deu uma coerência, uma coisa coerente. Bom, pessoal, esse vídeo, então, eu encerro por aqui. Lembrando que toda semana novas videoaulas estão sendo postadas. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. Não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.